O tema de hoje do Livro dos Espíritos, em sequência ao que nós estudamos na semana passada, é sobre idiotismo, loucura, cretinismo. Nós vamos buscar entender um pouquinho a respeito dessa condição, da loucura, o que aflige em relação ao espírito, em relação ao indivíduo encarnado. É muito importante que nós tenhamos muito cuidado, não só em melhorar os nossos pensamentos, em buscarmos nosso crescimento, mas também cuidar do nosso corpo. Porque o nosso corpo é um empréstimo que Deus nos deu para que a gente possa, através da encarnação, vir aqui entender um pouco mais das nossas deficiências, buscar o nosso crescimento. Então é uma grande oportunidade que Deus nos deu. E o corpo, ele é perfeito. O nosso corpo, o funcionamento dele é perfeito. Só que o corpo, ele traz muitas impregnações do passado, do mau uso do nosso corpo, na nossa falha em cuidar da nossa saúde, através dos vícios, através de má alimentação. E isso acaba repercutindo no corpo que nós temos hoje. Hoje nós estamos aqui no planeta Terra, com esses corpos maravilhosos que nós temos, corpos físicos. Nós já tivemos outras encarnações em que os nossos corpos eram mais brutalizados. Hoje em dia, os nossos corpos têm uma sobrevida de tempo de encarnação bem maior do que há muito tempo, do que há relativamente pouco tempo atrás. E isso graças à ciência, graças aos novos conhecimentos que vão trazendo para a gente cuidados aos medicamentos. Tudo isso são bênçãos de Deus para nós, porque nós merecemos. Se nos falta muita coisa para a gente atingir a maturidade de crescimento espiritual, moral, intelectual, mas nós também já caminhamos muito a nosso favor. Tanto que nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações, e daqui a pouquinho esse planeta aqui já está se modificando para começar uma nova era, que é a era dos espíritos, a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que é um mundo onde a bondade tem prevalência em relação à maldade. Então, o nosso corpo, ele interfere no nosso espírito, porque o espírito é livre. O espírito, sem a presença da carne, sem estar encarnado, o espírito não precisa de olhos para enxergar, o espírito não precisa de ouvidos para ouvir, ele não precisa de cérebro para pensar. Mas, junto ao corpo, na nossa encarnação, o nosso espírito, ele tem a visão limitada aos nossos órgãos. Então, se os nossos órgãos não estiverem funcionando perfeitamente, a gente vai ter deficiência em algumas áreas. É o que acontece com as pessoas que são cegas, os surdos, aqueles que apresentam deficiências físicas e também aqueles que apresentam deficiências mentais, que aí entra no assunto que nós vamos discorrer na noite de hoje. Então, na primeira pergunta a esse respeito, nós vamos ver que no decorrer de todas as perguntas, o desenrolar das respostas vão todas mais ou menos nisso que a gente conversou aqui agora, dando os respectivos detalhes de acordo com os pontos que forem tocados. E na primeira pergunta, que é 371, Kardec pergunta aos espíritos: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Então, aqueles espíritos encarnados que se encontram, denominados como cretinos, idiotas, que são os que apresentam deficiências mentais. Por eles estarem nessas condições, é de se considerar que eles são espíritos de natureza inferior, porque nós
temos que convir que é uma situação muito grave, né? Quando um espírito apresenta um quadro de loucura, deficiência mental. Mas isso por si só os caracteriza esses espíritos como seres inferiores a nós que, por exemplo, não temos essa condição? E vamos ver o que os espíritos nos respondem. Nenhum fundamento. Não é assim que funciona. Não é assim que são as coisas. Não é porque o espírito encarnado está passando por um momento na qual, nessa encarnação, ele está na condição de uma pessoa que tenha uma deficiência mental, não é por isso que ele é um espírito inferior. Prosseguindo. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes. Então, às vezes, eles são muito mais inteligentes como espíritos do que a gente possa supor, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. O espírito é livre, mas o órgão que transmite os sentimentos, que transmite aquilo que precisa na linha de raciocínio, que é o cérebro, esse sim está com deficiência. Insuficiência dos meios que dispõem para se comunicar. Da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então, não é porque o indivíduo encarnado tem uma deficiência mental nesta encarnação que ele é um ser inferior. Muitas vezes ele é muito mais inteligente do que nós mesmos. E a gente vai ver isso. É o órgão físico, cérebro, que está comprometido. E comprometido por várias situações, né? Provavelmente por mau uso da sua inteligência grave em encarnações passadas. Segue Kardec perguntando: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Desgraçados aqui no sentido de sem graça, né? Infelizes. Que objetivo teria a providência em permitir que isso aconteça com alguns espíritos encarnados, de estarem na situação de loucura? Respondem os espíritos: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição, ou seja, tem uma infração lá atrás que acometeu, que esse espírito se submeteu. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então o espírito ele tem uma inteligência muito grande, esse espírito que nós estamos nos referindo, de um encarnado nessa condição. Só que ele, nesse momento, foi uma punição para ele está saldando uma dívida que traz para ele constrangimento. Imagina um indivíduo extremamente inteligente e que com essa inteligência tenha utilizado para o mal, para construir uma coisa que não fosse legal para a coletividade, ou que induzisse muitas pessoas ao mau caminho. Muitas vezes esse espírito escolhe essa prova, né? Para se livrar mais rapidamente dessa falta grave que ele teve. Só um exemplo isso, tá, gente? E aí segue uma outra pergunta dentro da mesma. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Ou seja, os órgãos, então, ele tem interferência nessas faculdades que o espírito tem? Visão, audição, inteligência? Respondem os espíritos: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Os órgãos têm influência sim, porque é a manifestação do corpo. O espírito só se manifesta através de um órgão perfeito. Se eu não tiver esse braço aqui, o meu espírito vai se manifestar com o braço como? Ele tem que ter braço. Se os meus olhos não funcionam bem, como o espírito vai manifestar encarnado sem um órgão de visão? No plano espiritual ele não precisa de nada disso. Ele é livre, inclusive as sensações dos espíritos se sobressaem muito. Mas quando nós viemos para a encarnação, nós somos sujeitos às leis corporais que nós temos. Inclusive a lei do esquecimento também. Mas nós temos que nos sujeitar aos órgãos que nós temos. Tem-na muito grande influência
sobre a manifestação das faculdades, as faculdades do espírito, mas não são eles a origem dessas. Não são os meus olhos que são a origem do espírito conseguir enxergar. É só uma ponte. Aqui está a diferença. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Então, um espírito perfeito, com um corpo, ou seja, um instrumento que não está funcionando de forma adequada, não vai produzir uma boa música. E o espírito também não vai se manifestar as suas faculdades com plenitude se esses órgãos não estiverem funcionando perfeitamente. Importa se distinga o estado normal do estado patológico, diz Kardec. No primeiro, no estado normal, o moral do espírito vence os obstáculos que a matéria lhe impõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos do idiotismo e da loucura. São casos patológicos, e não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Então, se a gente não tiver órgãos perfeitos, nosso espírito não tem como se manifestar com perfeição. E aí é o que acontece nas nossas deficiências físicas e na loucura. Aí Kardec, preocupado com isso, e muito sagaz do jeito que ele é, faz a outra pergunta: qual será o mérito, então, da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo nem fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Qual será o mérito disso? Então tá, se a pessoa com deficiência mental não tem discernimento do que é o certo e errado, e ele não responde pelos seus atos, porque os seus atos são imprevisíveis, que mérito que teria isso para uma existência? Já que ele não é dono de si, entre aspas, né? Mas ele não é responsável pelos seus atos. Qual seria o mérito disso? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Então aquele espírito, ele está ali aprisionado numa condição em que o espírito dele é normal, mas a condição física não permite que seja. Então aquela encarnação é uma encarnação estacionária, mas necessária para ele, muito necessária, passar por aquilo. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Então nesse corpo, nesse espírito, né, de um encarnado que sofre com esse problema mental, pode ali ter um espírito que tenha sido no passado um ser de inteligência muito grande? É o que quis perguntar Kardec. E os espíritos respondem que sim, certo que sim. O gênio é um inteligente exagerado, né? Grandemente inteligente. O gênio se torna, por vezes, um flagelo, quando dele abusa o homem. Então, se ele não usa bem dessa virtude dele, as consequências vêm. Uma nota de Kardec: a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. Ou seja, não é porque uma pessoa encarnada é extremamente inteligente que ele seja moralmente elevado. São duas coisas diferentes. Na verdade, a maioria das vezes, nós evoluímos muito na inteligência para depois buscarmos a moral. Esse é mais ou menos o caminho que acomete todos nós. Primeiro a gente se engrandece intelectualmente. Aí depois, com muito conhecimento, que a gente vai dar importância para a moral. Não é um fato que seja exato para todos, mas normalmente é assim.
Os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimento. Então, essas pessoas muito inteligentes que usam muito mal essa sua inteligência, essa conquista que ele teve, muitas vezes, na próxima encarnação, é uma encarnação que pode lhe trazer muito sofrimento. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos de um homem vigoroso. Então é isso, o órgão não corresponde, é como se estivesse algemado. Ele quer fazer uma coisa, o espírito quer fazer uma coisa, mas o corpo não corresponde. A mesma coisa que acontece com as nossas crianças. As nossas crianças têm um cérebro que não está totalmente desenvolvido, então o espírito de uma criança é o mesmo espírito de um adulto. Só que as manifestações de um espírito que está encarnado numa criança vai ter que ser correspondente à idade biológica do cérebro, que vai se amadurecer e depois vai se igualar a um cérebro de um adulto. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e dos olhos o cego. Então, os nossos irmãos que estão passando por essa dificuldade momentânea nessa encarnação, eles sofrem de problemas estruturais no cérebro, como aqueles que têm cegueira têm nos olhos. Pergunta 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Vamos considerar espírito livre aqui, o espírito está encarnado, mas que momentaneamente deixou seu corpo durante o sono, coisas desse tipo. Frequentemente ele tem consciência do seu estado mental, sim, porque muitas vezes foi ele que escolheu, e outras vezes foi penitência. Você vai assim, não tem outro jeito. Tá? Então ele tem consciência, sim. Compreende que as cadeias que lhe obstam o voo são provas e expiação. E qual é, na loucura, a situação do espírito? Então temos um irmão encarnado, que está passando por essa dificuldade. Como é que é a situação do espírito nessa situação? Vamos ler. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só fazer com auxílio de órgãos especiais. Então o meu espírito só enxerga no meu corpo encarnado porque eu tenho os olhos saudáveis. Meus olhos sofreram alterações, eu preciso de um óculos para corrigir. Altere-se uma parte ou um conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem no que desses dependem sua ação ou suas impressões. Então, basta estragar um órgão que vai ter problema com aquela função que nós estamos nos referindo. No caso aqui é visão, tá? Mas no contexto do estudo é o cérebro. Então, basta uma alteração no cérebro e o espírito não consegue se manifestar de forma adequada. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência o atacado ou modificado. Imagina uma lesão cerebral, parcial ou inteiramente modificado. E fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele por si mesmo ou no seu foro íntimo, ele tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. Então, nós sabemos que nós temos os órgãos alterados, mas a gente não tem como fazer. Como é que um cego, uma pessoa que nasce cego, vai modificar isso e voltar e passar a enxergar? Não tem como. E mesma coisa na situação da loucura. O espírito ele tem consciência
de que ele não consegue correlacionar os seus pensamentos, fazer com que haja uma interação adequada na sua inteligência. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Então, o problema está sempre no órgão e não no espírito? Exatamente, respondem os espíritos. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele. O espírito atua sobre a matéria, mas a matéria também pode interferir no espírito, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Vamos voltar a usar o exemplo do cego. O indivíduo que foi cego a vida inteira. Quando ele chega no plano espiritual depois do desencarne, ele vai ter percepção de que ele ainda é cego, se ele não se livrou das amarras do materialismo ainda. Se for um espírito que já tem consciência, já tem um grauzinho de evolução, já tem compreensão, tudo bem, acabou ali. Mas não é pouco comum em manifestações mediúnicas indivíduos encarnados verem espíritos em cadeiras de roda, com muletas, né? Porque esses espíritos não tiveram consciência ainda de que aquilo foi só uma alteração temporária da Terra, da encarnação dele. O espírito não precisa mais daquilo. Aí espíritos levam às vezes anos para se tomar consciência de que aquela alteração não tem mais motivo para que ele carregue com ele ser locomovido através de uma cadeira de rodas, espiritualmente falando. Pode mesmo suceder que a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará, senão depois de haver se libertado de toda impressão material. Então ele vai chegar lá no plano espiritual depois do desencarne, como um louco também. Se ele não tivesse a consciência de que, passou da encarnação, no espírito não precisa mais disso. Então ele vai levar um tempo até se recuperar dessa situação. Aí é a matéria interferindo no espírito. De tanto tempo que ele ficou ali naquela situação, que o espírito está impregnado daquela informação, né? Como nós também temos encarnados, às vezes, quando nós perdemos um membro e sentimos uma coceirinha na ponta do dedo do pé quando a perna foi amputada. Está no nosso cérebro que a gente ainda tem aquele membro lá quando ele foi amputado. E por que razão, a pergunta 376, a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Nós não conhecemos algumas situações em que alguns irmãos se conduziram ao suicídio na condição de loucos? Qual será o motivo disso aí? Os espíritos respondem: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Ele quer se manifestar livremente, mas o cérebro dele não permite. Donde o procurar na morte um meio de quebrar os seus grilhões, ou seja, de se libertar desse martírio que é para ele, que ele considera. Pergunta 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? O espírito que está encarnado tem um desarranjo qualquer das suas faculdades cerebral, ele é louco. Quando ele retorna à pátria espiritual, ele se ressente ainda disso. Ressentir aqui no sentido de ele continua sentindo, ele sente de novo, ele continua sentindo esse desarranjo nas suas faculdades? Acabamos de responder. Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. Do mesmo jeito, quando a gente acorda muito sonolento, a gente acorda meio perturbado e tal, mas depois, já não estou dormindo mais, estou acordado, né? Então o espírito, à medida que ele vai se libertando dos seus grilhões da matéria, ele perde
ele deixa esse desarranjo do espírito para lá. Aí ele volta a ter a plenitude do seu espírito. E a última pergunta é, a 378, de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? É uma pergunta mais ou menos igual à anterior. Ele reage como uma recordação. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, sempre se faz necessário um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Ou seja, um tempo para ele eu estou aqui no plano espiritual, não tenho mais necessidade, não tenho mais loucura, né? Isso foi uma condição do corpo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, ele continua sentindo, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele o prendiam. Então, quando o espírito passa por um flagelo na vida encarnada, ao voltar à pátria espiritual, ele vai continuar sentindo as mesmas coisas até o momento em que ele se libertar e tiver em conta que ele agora não pertence mais ao mundo carnal, ao mundo dos reencarnados. Ele pertence ao mundo espiritual, à pátria espiritual. E aí na pátria espiritual não tem loucura, não tem cego, não tem nada disso, né? Só tem ainda naqueles irmãos que ainda se ressentem porque ainda não se libertaram adequadamente da matéria. Então nosso estudo termina por aqui hoje, do Livro dos Espíritos, e vamos dar prosseguimento a uma palestra com o assunto do nosso Evangelho do Cristo. Muito obrigado.